já falamos sobre a fase 1 de preparação, a fase 2 de organização, e agora nós estamos na fase 3 efetivamente. Então, espero que aproveitem e fica aí aberto para qualquer dúvida, coloca no chat que a gente responde. Bom, a nossa agenda, nós vamos falar novamente sobre uma visão geral da estrutura da lei. Nós vamos falar o que é esse sistema, dar uma recapitulada o que é esse sistema de gestão de proteção de dados. Vamos fazer uma rápida revisão da primeira fase que nós abordamos, da segunda fase, e aí vamos aprofundar na fase 3, que é sobre o desenvolvimento e a implementação do sistema. E, inicialmente, agradecendo os nossos patrocinadores desse evento, como sempre, a IT Partners, através do César, fazendo todo esse contexto de disponibilizar conteúdo, disponibilizar treinamento, consultorias específicas, aos nossos amigos da Desk Manager, que sempre participam dessa nossa abordagem de apresentação, conteúdos gratuitos, e ao iTech, através do Marco Lagoa, que é o nosso parceiro também na implementação de soluções. Então, dando continuidade aqui, vamos com uma visão geral da lei, Eu sempre gosto de mostrar essa visão da estrutura da lei, e para rever, A lei é composta por 10 capítulos, ok? Esses 10 capítulos são constituídos por 65 artigos. Então, nós temos uma disposição geral, onde nós temos basicamente as definições dos termos usados na lei, o que é um dado pessoal, e tem as demais definições. Depois nós temos o capítulo 2, que fala especificamente sobre tratamento de dados pessoais, com 10 artigos. Um capítulo 3 detalha única e exclusivamente quais são os direitos dos titulares dos dados pessoais, e é embasado em 6 artigos. Depois tem uma visão no capítulo 4 do tratamento dos dados pessoais pelo poder público, 10 artigos. Transferência de dados pessoais, mais 5 artigos. Um capítulo para os agentes de tratamento de dados pessoais, que nada mais é de quem? Do processador, do controlador, mais os operadores, os terceiros. Depois temos o capítulo 7º, a parte da segurança e as boas práticas, 6 artigos. A fiscalização, qual é a autoridade de proteção de dados, quais são as responsabilidades e os direcionamentos dados pela autoridade. E fechando todo esse contexto, o capítulo 10, que são as disposições finais e transitórias, e mais 6 capítulos. Então tem esse link aqui, fiquem à vontade que a lei é de domínio público para quem tiver qualquer tipo de dúvida. Especificamente no sistema. O que é o Sistema de Gestão de Proteção de Dados? É uma abordagem que o Instituto ECZIM faz sobre toda essa metodologia, sobre como se estruturar a implementação de um sistema, a implementação de toda a estrutura, uma metodologia para o quê? Para a gestão da proteção de dados, a gestão da privacidade dos dados pessoais. Esse framework, essa metodologia, essa melhor prática proposto pelo ECZIM, ela é composto por 5 fases, 36 etapas. Essas etapas têm um conjunto de ações específicas a cada fase e tem 44 resultados dos deliverables, Como eu já disse, nós já abordamos a fase 1, a fase 2 e hoje nós vamos entrar no detalhamento da terceira fase proposta pelo ECZIM. Então, nesse cenário aqui, fazendo uma revisão rápida da primeira fase, que é a fase da preparação, é onde a maioria das empresas se encontram hoje, fazendo o que o mercado geralmente chama de levantamento inicial, do assessment, para identificar onde nós estamos com relação à privacidade e proteção de dados, os riscos que temos em função do nosso status inicial, atual, e o roadmap para onde nós vamos chegar até agosto, até dezembro, e isso é uma melhoria contínua. Deixar claro que esse sistema
né, a proposta de gestão de proteção de dados e privacidade, não é um projeto, tá? É um processo contínuo que as empresas passam a lidar com essa nova realidade para proteger o direito dos titulares com relação ao uso por parte das nossas empresas desses dados pessoais. Então, a primeira fase, né, que é a fase da preparação, ela era composta por 8 etapas e 10 resultados, 10 deliverables. Pergunta que sempre me fazem, né? Tá bom, eu preciso executar as 8 etapas e eu disponibilizar os 10 resultados? Não. Isso aqui é um norte, é um horizonte, é uma melhor prática a ser realizada. Então, quais eram as etapas propostas para esta fase? Era realizar uma análise, coletar as leis de privacidade, ressaltando que a privacidade de dados não é única e exclusivamente relacionada à LGPD. Você precisa identificar todas as normas, as regulamentações que o seu setor, a sua vertical de negócio está sujeita, para que você identifique quais são as nuances legais para a proteção de dados. Tá ok? Aí você faz uma análise de impacto da privacidade e da proteção do seu negócio, faz algumas auditorias e avaliação em função de todos esses dados iniciais coletados, estabelece uma estrutura mínima de governança de dados pessoais para a sua empresa, cada empresa tem uma cultura organizacional, você estabelece, mapeia e entende todo o fluxo dos dados pessoais, todo o inventário desses dados pessoais, onde eu tenho os dados pessoais, onde eles estão armazenados, como esses dados pessoais são transferidos via e-mail entre a nossa empresa e os nossos parceiros de negócio, os nossos fornecedores. Você mapeia todo esse fluxo nessa fase inicial de preparação. E estabelece efetivamente um programa de proteção e privacidade de dados para a sua empresa. E define o roadmap, um plano de ação para que seja implementado isso em fases, porque sabemos que o nosso orçamento é reduzido e não vamos conseguir atender todas as premissas, atuar em todos os riscos identificados. Nós vamos ter que identificar quais são os riscos críticos, os riscos altos e dar foco no investimento inicial. E quais são os resultados dessa primeira fase de preparação? Você tem um relatório onde você analisa todos os aspectos de privacidade e proteção de dados que você levantou a partir do jurídico, a partir do teu pessoal de processos, a partir do pessoal de tecnologia. O pessoal do jurídico ajuda, né, a consolidar todo esse manual da legislação de privacidade de dados a que a sua empresa está sujeita, faz um relatório de auditoria de dados pessoais em função de todos esses levantamentos, mapeamentos realizados, junto com um fluxo de dados, mais o inventário de dados pessoais, define uma versão inicial da política de proteção de dados. E é lógico, considerando um plano de aculturamento, um plano de treinamento que é contínuo na empresa. Então esse é um assunto, como todos os outros assuntos, que frequentemente tem que ter uma política de ressaltar quais são as obrigações nossas enquanto colaborador interno, enquanto terceiro, quais são as responsabilidades e atribuições de todos os nossos parceiros de negócio. Então esse é um treinamento, um aculturamento contínuo, é um assunto que fica em pauta diariamente na empresa, ok? E a partir daí você tem uma primeira versão desse programa de proteção implementado, e aí nessa fase inicial temos uma visão de orçamento de implementação e um roadmap de implementação do quê? Das medidas técnicas, medidas organizacionais, uma visão de investimento, que tipo de ferramenta que você vai implementar. Essa é outra pergunta que nós sempre temos, né? Nossa, Mônaco, que ferramenta que eu compro para adequar a minha empresa minimamente à LGPD? Não é uma ferramenta, né? É um conjunto do quê? De processos, pessoas, equipe certificada, uma equipe treinada, uma equipe do jurídico fortemente atuando, a quatro mãos com todo esse cenário de tecnologia e segurança da informação.
E aí nós vamos para a fase 2, que é a fase de organização, onde nós temos o quê? Você vai estruturar a tua empresa para que você tenha uma estrutura mínima necessária para dar sustentação a todos os levantamentos e direcionamentos que foram dados na primeira fase. Então, qual que é o escopo aqui das atividades, das etapas propriamente dita nessa fase? Fase composta por quê? Por 7 etapas, conjunto de ações nessas 7 etapas, e nós temos mais 9 resultados, novos deliverables propostos pelo requisito, ok? Então nós temos aqui uma etapa inicial, que é o definir e implementar o como nós vamos manter a política de privacidade e proteção de dados, e assim como implementar e manter uma governança de privacidade. É um processo contínuo, não é um projeto. Aí você atribui o que? Uma matriz de responsabilidades, corporativamente falando, compondo o quê? Compondo aquele board, compondo grupos específicos que vão atuar com responsabilidades específicas em todos os departamentos da empresa, não só tecnologia. Então você estipula e define uma matriz de responsabilidades. Então todo board tem uma matriz, tem uma responsabilidade para manter a empresa aculturada com relação à privacidade dos dados pessoais dos titulares, sendo titular interno, os colaboradores da nossa empresa, ou os terceiros, assim como os titulares externos, que são os nossos clientes. Então, essa matriz de responsabilidade passa a ser no dia a dia corporativo. Definir e implementar o quê? Todo envolvimento, como eu já disse, do board, todos os níveis gerenciais. Então, toda a diretoria tem responsabilidades e atribuições diretas com relação à obrigatoriedade, as preocupações com proteção de dados pessoais e privacidade dos dados pessoais, assim como toda a camada gerencial, camada de organização, e nós, como colaborador único dentro da empresa, nós temos as nossas atribuições. Então, aqui são os compromissos em todos os níveis para que isso seja o quê? Esteja no nosso dia a dia corporativo. Estabelece esse plano de comunicação. Tem um plano de comunicação que fica sempre revigorando, políticas o que de fazer vídeos corporativos, ressaltando o assunto, colocar alguns cases de mercado, para que esse assunto nunca caia em desuso. Esse assunto é tão importante quanto os valores e a missão da empresa. Isso passa a ser um contexto corporativo no nosso dia a dia a ser tratado de forma visceral. É determinante esse contexto. Depois nós temos estabelecer políticas e procedimentos, como todo processo, não tem como fugir disso, e implementar e operacionalizar o quê? Toda a sustentação de tecnologia para que você implemente minimamente um conjunto de medidas técnicas, medidas administrativas, medidas operacionais no seu dia a dia para garantir o quê? A proteção e a privacidade dos dados do seu cliente, dos dados dos seus colaboradores internos, dos dados de todos os envolvidos direto e indiretamente no seu negócio, revendo todos os seus contratos. Pessoal, isso é importante. Nós temos a cultura de acharmos que, pelo fato de terceirizarmos algumas atividades, nós deixamos de ter responsabilidade sobre esse contexto de privacidade e proteção de dados. Não. A preocupação inicial, a abordagem inicial, a cobrança será sempre em cima do processador, o responsável pelo contrato, a execução de um contrato entre um provedor de serviços e o titular dos dados pessoais. Então, não vem à tona se esse controlador, esse processador, se ele terceiriza ou não, ele é lógico, tem que ter corresponsabilidade com os terceiros, mas a Agência Nacional de Proteção de Dados, os órgãos governamentais vão cobrar um posicionamento do processador, do controlador, e não dos operadores terceiros envolvidos, ok? Que isso fique bem claro.
Portanto, a revisão, a avaliação contínua de todos os contratos são determinantes. E isso é contínuo. Tem um termo que se é usado aqui, que é o Privacy by Design e Privacy by Default. Isso tem que garantir que toda mudança e toda e qualquer mudança que acontecer no seu ambiente, seja tecnológico, ou seja na manipulação de qualquer tipo de documento em papel, tem que se prever, tem que se conter, tem que se considerar medidas técnicas, medidas administrativas, medidas organizacionais para se garantir o conteúdo dos dados pessoais daquele contexto, seja tecnologia, ou seja no armazenamento e troca de documentos em papel, ok? Controle do que está saindo numa impressora. Então, não estamos falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, só no âmbito tecnológico. Não é só isso, tá, pessoal? Tome cuidado, tá? E aí, para fechar a fase 2 que falamos no bate-papo anterior, você tem quais são os deliverables, né? Então, você tem toda a estratégia do quê? Da proteção de dados e privacidade atualizada. Por que estratégia? Porque isso passa a fazer parte da missão, da visão da empresa. Não tem como fugir disso. Isso tem que ser considerado tudo no planejamento estratégico, tem que ser considerado essas nuances de proteção e privacidade de dados. E toda estratégia tem um programa corporativo para você implementar, melhoria contínua, PDCA, ciclo de Deming. Isso é um processo FIFO e contínuo. Não é um projeto, é um processo, ok? Aí você tem que implementar um conjunto de controles de governança de dados, porque você está falando no fluxo de dados, né? Desde que o dado ele é recebido na sua empresa ou ele é criado por algum contexto de um e-commerce, numa transação de compra, desde que o dado seja criado ou recebido, até o processo dele ser armazenado, transferido via e-mail, transferido para um parceiro de negócio ou para outros fornecedores da empresa, até o momento que esse dado tem que ser deletado. Todo dado, não só o dado pessoal, ele tem que ser um dia eliminado da empresa, embasado nas legislações, né? Não tem como fugir disso. Seja uma legislação de um contrato de provedor de serviço, né? De um CLT, ou seja um contrato de uma transação financeira, seja um contrato de uma transação de armazenamento de um contrato em cartório, por exemplo. Tudo isso tem um tempo. Tem um tempo máximo de armazenamento que é considerado nesse contexto. Por isso que a LGPD não é uma função nela mesma. Ela tem que tratar todas as outras legislações, Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, Lei de Defesa do Consumidor, Lei de Liberação do Crédito, a partir do crédito positivo e avaliação de devedores. Todo esse contexto tem que vir em pauta, porque toda a legislação, na realidade, ela tem um contratado e um contratante, geralmente nessa relação comercial. Então, nessa fase 2, você define e nomeia quem é a pessoa física que vai assumir a função de encarregado de proteção de dados pessoais, em inglês o DPO, né? Que é uma pessoa física, ou pode ser alguém contratado, uma empresa contratada, um serviço contratado, mas nesse cenário tem que ter uma pessoa física exercendo essa função. Plano de comunicação, como que a gente disse, né, que é P&D aqui é proteção de dados e privacidade. Toda a rede corporativa, o que eu quis dizer aqui, ó, toda a rede de processos. Todos os processos corporativos, eu não conheço nenhum que não trate minimamente um dado pessoal. Então, toda a rede corporativa de processos de negócio
tem que passar a considerar as preocupações, as medidas técnicas, medidas administrativas envolvidas em prover segurança do dado pessoal, ok? Aí você tem a função de proteção de dados pessoais, a privacidade dos dados pessoais passa a ter uma nuance na descrição de atribuições e responsabilidades dos cargos e funções corporativas, não tem como ficar fora, e um plano contínuo do quê? Conscientização, comunicação, treinamento, porque as nossas empresas são vivas. Novos contratos são assinados, fornecedores são substituídos, colaboradores internos, eles são contratados, o contrato é encerrado. Então tem todo um cenário vivo nessa célula, nesse organismo chamado empresa, que demanda de uma conscientização contínua de quem ali permanece, de quem ali se relaciona, para continuar a preocupação com proteção de dados e privacidade dos dados pessoais. E aí, eu acho que um sistema informatizado, tecnologia, tem que ser implementado na essência para dar sustentação a todo esse cenário. Revendo, inclusive, política de segurança da informação, revendo melhores práticas de mercado, revendo toda a estratégia e alinhamento dos processos de negócio ao planejamento efetivo, estratégico corporativo. Não tem como fugir disso. Esse é um processo contínuo. E vamos entrar agora efetivamente no cenário da fase 3, tá bom? Então são 5 fases. Nós vamos hoje falar da fase 3, que nada mais é do que o desenvolvimento e implementação de tudo aquilo que foi mapeado, identificado, feito um roadmap, priorizado, identificados os riscos, quantificados esses riscos, qualificados esses riscos. Aí na fase 2, nós montamos uma estrutura mínima organizacional para o que foi definido no roadmap da fase 1 ser efetivamente implementado, porque nós temos que pegar esse organismo vivo chamado empresa e readaptá-la, reestruturá-la, para que ela seja e atenda aos novos requisitos de tratamento de dados pessoais, de proteção de dados pessoais, gestão de incidentes, gestão de vazamento de dados pessoais, na fase 2. Então agora, na fase 3, nós vamos pegar tudo isso que foi definido na fase 1 e 2 e efetivamente implementarmos, colocarmos em produção. É um jargão que tecnologia costuma muito usar, né? Então, qual que é o objetivo dessa fase 3? É projetar um sistema de classificação de dados. Alguma classificação de dados já foi identificada lá atrás na fase 1, né? Quando eu fiz o discovery, eu fiz o mapeamento de todos os dados pessoais. Então, esse mapeamento já tinha que prever, de certa forma, uma classificação de dados minimamente, né? Porque essa é outra dificuldade do mercado que tem, porque as empresas acham, né, algumas, é lógico, que nessa fase de mapeamento você tem que mapear só o que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Você não precisa estruturar esse contexto em dado pessoal sensível ou dado pessoal sem ser sensível, se ele é confidencial, se ele não é confidencial, se ele pode ser divulgado no mercado, se ele tem algum nível de restrição de acesso. Então, esse tipo de classificação também tem que ser considerado. E aí você desenvolve e implementa todas as políticas e procedimentos e controles de adequação que foram identificados onde? Na fase 1 e na fase 2. Então, você efetivamente vai implementar em produção. Então, essa fase 3 são 7 etapas e 7 resultados que prevê o requisito. Precisa ser implementado todos os 7 resultados? Não, mas minimamente precisa ser considerados, nem se você não implemente efetivamente o que está detalhado, o que está proposto, mas você tem que considerar que essa implementação vai atender todos os requisitos de negócio, e requisitos operacionais e requisitos que foram identificados
quando foi mapeado toda a legislação envolvida, para você mitigar incidentes de segurança da informação e vazamento de dados pessoais. Não se esqueça daquele jargão que nós utilizamos durante a fase 1 e fase 2, onde nós até então tínhamos aspectos de controle implementados para a segurança da informação. Agora, nós precisamos dar um passinho a mais e considerar o quê? A privacidade dos dados pessoais. Portanto, eu posso ter segurança da informação sem privacidade, mas eu não consigo ter privacidade dos dados pessoais sem eu ter uma segurança da informação previamente definida, medidas estruturadas, medidas técnicas, medidas organizacionais, medidas administrativas que garantam essa privacidade. Então, eu não consigo ter privacidade sem segurança da informação, mas eu consigo ter segurança da informação sem ter privacidade. Então, quais são as etapas aqui na fase 3? Né? Desenvolver e implementar as estratégias e planos definidos na fase 1 e 2. Implementar procedimento específico para você tratar o ciclo de vida dos dados, que é o ciclo de vida dele. Você recebe uma informação, você cria, você armazena, você trata essa informação, você transfere, você faz o backup dessa informação por um tempo previamente definido e você vai eliminar. Então você precisa implementar processo específico para gerenciar todas essas atividades de tratamento de dados pessoais, tá? É o vulgo, a sigla roupa, que algumas pessoas costumam dizer no mercado. Tem que registrar todos os bancos de dados onde você tem os dados pessoais armazenados, né? Folha de pagamento, toda a parte do e-commerce, onde você tem esses dados pessoais, você tem que registrar, criar que nem se fosse um catálogo, o vulgo CMDB, né? O pessoal que usa mais o ITIL está acostumado com essa sigla. Desenvolver e implementar um sistema, caso você tenha necessidade de transferência de dados internacionais, dados pessoais. Executar atividades de integração de dados pessoais e privacidade dentro do contexto corporativo, né? Integrando todos esses sistemas da informação, integrando todos esses processos. Voltando, plano de treinamento, conscientização não para, é contínuo em todas as fases, e a efetividade da implementação dos controles de segurança dos dados pessoais. Indo fase a fase, né? Vamos entrar aqui na fase 1, desenvolver e implementar as estratégias. O que é? Nada mais é do que a etapa responsável, o quê? Em função de todos os requisitos técnicos e organizacionais que nós definimos na fase 1. Estruturamos na organização, disponibilizamos uma organização corporativas para que esses requisitos fossem atendidos na fase 2, nós vamos agora partir para efetiva implementação do quê? De um sistema de classificação de dados pessoais, considerando aquilo que nós já falamos, né? Quais os dados pessoais podem ser disponíveis publicamente, são confidenciais, são sensíveis, etc. Porque se você classifica, aliás, somente mediante a classificação você consegue definir medidas técnicas, medidas organizacionais e prover uma infraestrutura de tecnologia para você mitigar risco. Porque se uma informação é disponível publicamente, o nível de criticidade e disponibilidade dessa informação, ela tem que ter menos controles do que uma informação confidencial, infinitamente menos controle do que uma sensível, por exemplo. Então, só através da classificação é que você consegue desenvolver uma efetividade de um sistema, medidas técnicas e organizacionais para você implementar um sistema de proteção de dados e privacidade. E aí você, nessa etapa inicial, você vai atualizar aquela estratégia que veio da primeira fase. Por quê? Porque na hora que você parte para a implementação, você pode encontrar alguma restrição operacional, alguma restrição de budget,
que passou a existir. Por exemplo, agora nessa fase que nós estamos de reclusão social, é uma restrição considerável de budget que todas as empresas tiveram. Assim como se você rever a sua estratégia de proteção de dados e privacidade, também você vai rever o plano que você tinha identificado inicialmente e quais são os controles que efetivamente você vai implementar em produção. Aí a segunda etapa dessa fase 3 é definir o quê? E implementar o procedimento de aprovação para o tratamento do dado pessoal. Tá? Esse contexto aqui, existem algumas situações que foram detalhadas, por exemplo, na GDPR, mas aqui na nossa LGPD não tem esse contexto muito bem detalhado. Tá? Então, quando você trata os dados pessoais, você tem que ter o quê? Uma aprovação, que é o contexto de finalidade. Qual a finalidade do uso daqueles dados pessoais? E qual é a base, ou as bases legais, para você estar executando esse processamento, esse tratamento dos dados pessoais. Então, pessoal, aqui é um adendo. Todos os sistemas corporativos têm que passar a prever que qualquer tratamento de dado pessoal tem que estar caracterizado no seu banco de dados a finalidade do uso do tratamento daquele dado pessoal, assim como qual a base legal que está sustentando aquela operação, aquela transação, aquela manipulação de dados pessoais. E quando você trata no processamento de dados sensíveis, esse contexto é um pouco mais crítico, partindo da premissa que, legalmente, você não deveria estar processando qualquer tipo de dado pessoal sensível, né? O que é um dado pessoal sensível? Qualquer identificação de raça, cor, discriminação social, se você é afiliado a algum partido político, algum sindicato. Então, todas as suas características físicas e características da sua saúde, exame de sangue, raio-x, tudo isso são dados pessoais sensíveis. É lógico que tem empresas que executam esse processamento na essência. Então, tem alguns controles específicos nesse contexto e a lei trata nesse sentido. E aí, na etapa 2, quando a gente implementa esse procedimento de tratamento, aprovação para o tratamento, você consolida essa fase 2 dentro do desenvolvimento e implementação. Tá vendo, pessoal? É tudo uma sequência, né? Eu faço alguma coisa, uma fase anterior, e eu vou pedir um Lego, né? Eu vou complementando de forma contínua. Eu vou incluindo algumas coisas a mais e vou atualizando o que foi definido nas fases anteriores ou etapas anteriores. Aí você tem todo aquele registro de você documentar efetivamente onde estão os dados pessoais estruturados dentro de banco de dados, quais são os sistemas que você usa naquele banco de dados, para você estar manipulando o contexto dessas informações pessoais. Então, esse é um registro que faz, boa prática você ter esse acesso, ok? Então, vamos lá, pessoal. Estamos com um probleminha aqui. Não, foi. Então, vamos dando continuidade. Etapa 4. Desenvolver e implementar um sistema para transferência de dados internacionais. Geralmente aqui você tem um contexto, um cenário, onde você tem multinacionais, né? Ou empresas que têm escritórios, têm filiais em outros países, que demandam a transferência desses dados pessoais entre essas unidades diferentes de negócio. Então você pode tratar isso através de regras corporativas vinculantes, que são tratados lá na GDPR, porque a nossa lei, como já dissemos outrora, ela foi desenvolvida em função do que foi feito lá na área econômica europeia, GDPR. Então, todo esse cenário de você tratar a transferência de dados pessoais é importante. Então, é importante você saber aqui também se o teu Office 365 ele está armazenado aqui
em algum site da Microsoft aqui no Brasil, em cloud aqui no Brasil ou fora do Brasil. A gente não sabe ainda como que vai ser tratado isso, qual o direcionamento que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai poder inferir a esse respeito, né? Porque a agência ainda está em processo de composição. Mas é importante vocês já se preocuparem nesse sentido. Então, se preocuparem naquela revisão dos contratos que nem eu abordei anteriormente. Pessoal, não é pelo fato de você ter terceirizado um serviço que você não é 100% responsável sobre aquele serviço. Você continua sendo responsável tanto quanto. Então, se o teu Office 365, a tua plataforma do Google, ela está no Brasil ou fora do Brasil, é uma questão a ser mapeada, documentada, porque isso é uma nuance de ser tratado. E nesse cenário, o perfil dos profissionais envolvidos para tratar essa fase aqui é um perfil bastante horizontal, né? Ele passa pelo pessoal de infraestrutura, que cuida da parte de data center, os ambientes, sistemas em cloud, toda essa infraestrutura de conectividade, estrutura de armazenamento de informações, envolve o pessoal de governança, processo, o quanto eu estou adequado ou não à minha estrutura corporativa sob uma visão de COBIT, sobre uma visão de planejamento estratégico. O pessoal de sistemas tem que participar ativamente dessa fase, porque se eu estou manipulando dados pessoais, processos manipulam dados pessoais, geralmente através de um sistema, né? Um CRM, um SAP, um TOTUS, um contas a pagar, contas a receber, um framework qualquer de uma estrutura, por exemplo, de ServiceNow, onde eu faço tratamento tudo de gestão de solicitações, ou eu trato qualquer tipo de sistema terceirizado ou em cloud. Então, o pessoal de sistemas tem que estar muito envolvido. E aqui nessa fase, como aqui você já tem o DPO definido internamente, sempre é de bom grado, né? As melhores práticas dizem que quem implementa, né? Quem define e implementa, não executa. Então, tem que ter um perfil aqui de um profissional de um DPO terceirizado ou contratado para ajudar a desenhar todo esse contexto nas fases 1, fase 2 e participar da implementação da fase 3. E a partir da fase 4, que é a governança, o DPO interno, o DPO corporativo, terceirizado ou não, assume o contexto. Por quê? Quem define e implementa não opera, né? Não pode executar porque você tem alguns conflitos de interesse e você não tem como dar uma consistência de melhoria contínua. Então, tratamos esse cenário aqui de desenvolver e implementar um sistema de transferência de dados internacionais e você vai executar atividades de integração dessa gestão de privacidade e de proteção de dados com todas as outras áreas, com todos os processos. Então, eu tenho que tratar todo o cenário de tratamento de dados pessoais, desde a contratação de um colaborador até a vida útil desse colaborador dentro da empresa, mudando de cargo, mudando de atribuições, até o desligamento desse colaborador da empresa, se for o caso. Tem tudo um começo, meio e fim dessa relação. Então, aqui já começamos a administrar alguns contextos que é bem difícil nas empresas hoje, né? É bem difícil, não é a palavra, né? Mas tem uma complexidade considerável para você manter, né, a tua folha de pagamento, o status dos colaboradores e terceiros ativos, com toda a tua infraestrutura, né, de gestão de acesso, por exemplo, via o Microsoft AD. Por quê? Porque esses processos, né, ocorrem algumas situações que não tem uma certa sincronia. Então, é difícil é a palavra errada, né? É bastante complexo ou você ter esse alinhamento 100%. São poucas as empresas que conseguem manter essa sincronia considerável, porque sempre tem um cenário em que a hora que muda, um colaborador muda de uma posição corporativa, né?
Nem sempre essa informação ela chega no tempo em que ele mudou de cargo, já começa a ter outros acessos na empresa, né? E esse cenário não foi atualizado dentro de todo o nosso contexto de gestão de controle de acesso, perfil de acesso, para que você garanta minimamente o quê? Aquelas medidas técnicas, medidas organizacionais, medidas administrativas para mitigar, não é eliminar, mitigar o vazamento de dados pessoais, né? Ou até mesmo evitar, mitigar um incidente de segurança do tipo acesso, né? Uma pessoa não deveria ter acesso a algum tipo de informação e ela passa a ter. Essas coisas podem acontecer. Aí você tem todo o cenário aqui de acessos ao site através de cookies, todo o cenário de marketing digital, que hoje é muito forte, né? A gente receber esses e-mails marketing, receber ligações indevidas no telefone de alguém que te chama no teu número do celular e você nem conhece a pessoa, todo o cenário de mídias sociais. Não é porque uma informação está disponível no Facebook que aquela informação é pública. Repetindo, não é porque uma informação está no Facebook, está no LinkedIn, ou está no Instagram, ou está onde for, em qualquer mídia social, que aquela informação está disponível, que ela é pública e você pode se apossar e utilizá-la ao meu prazer. Não é assim. Então, isso é o sentido principal da legislação de proteção de dados, né? Proteger quem? O titular, ok? E aí você tem todo um cenário hoje com a nossa reclusão social da utilização de dispositivos portáteis pessoal, né? No nosso dia a dia corporativo. Até mesmo algumas pessoas podem estar usando hoje um notebook pessoal, um desktop em casa a favor da empresa. Isso pode ser que esteja acontecendo. Então tem todo esse cenário aí que é chamado de buy on D, né? Que tem que ser considerado e levado aqui na nuance de minimizar o vazamento de dados pessoais. E é lógico, né? Que o Privacy by Design ele passa a ser vigorante na empresa. O que quer dizer isso? É privacidade desde o desenho. Então, toda mudança que você fizer, não interessa se é uma mudança default, uma mudança no dia a dia, não, toda mudança. Todas as novas implementações de processo, tecnologia, um procedimento, qualquer coisa que vai mudar o teu status atual, partindo da premissa que você, através dessa jornada de adequação inicial, você alinhou todo o teu contexto corporativo minimamente à adequação à lei, a empresa continua viva, continua alterando, continua excluindo coisas, incluindo coisas, alterando coisas. Então, isso tem que estar visceralmente intrínseco na cultura organizacional, que os aspectos de privacidade e proteção de dados, elas continuam sendo consideradas no dia a dia corporativo. Então, como resultado dessa etapa 5, né, das 7 etapas dessa fase etapa 5, é que as atividades estratégicas, táticas e operacionais do dia a dia passam definitivamente e devidamente estar integradas no dia a dia corporativo com a proteção e privacidade dos dados pessoais. Tá ok? Aí nós temos aqui um outro cenário. Opa, pulei um slide aqui voltando, que é a atividade 6, que é executar o plano de treinamento corporativo. Então, hoje está muito em voga essas lives, né? Inclusive nós estamos aqui agora, essas lives, para estarmos trocando experiências, passando conteúdo para vocês. Então, isso passa a ser um cenário contínuo dentro da empresa para estar divulgando, né? Quais as preocupações, os cases que têm acontecido no mercado de vazamento de dados pessoais, quais as mudanças que tiveram corporativamente com o novo produto que eu estou lançando, o novo serviço que eu estou lançando, alguma alteração que teve no meu e-commerce,
alguma alteração que teve no meu portal, algum novo documento que faz parte agora da contratação de um novo colaborador. Tudo isso é um plano de conscientização contínua, visceral no nosso dia a dia corporativo. Então, todo e qualquer treinamento, que seja para a equipe de vendas, a equipe de administração de contas a pagar ou receber, a equipe contábil, o meu terceiro, seja ele qual for, todo esse cenário de relacionamento tem que ter os aspectos o quê? De privacidade, treinamento contínuo e conscientização contínua. Passa a ser o quê? Visão e missão da empresa estar 100% adequada às finalidades, às bases legais de tratamento dos dados dos titulares, das pessoas físicas. Seja o titular externo, o seu cliente, ou o titular interno, os nossos colaboradores. Então, você tem que implementar o quê? Um conjunto de controles de segurança da informação. Aqui, pessoal, é o que a gente tem falado, ISO 27001. Não tem como fugir. Então, pega os 114 controles da ISO 27001, pega todos os direcionamentos previstos no seu planejamento que você fez na fase 1 e fase 2, para você ter uma maior sustentação. Pega a ISO 27701 também, traz para dentro, para você validar se as atribuições suas, como processador, como controlador, se você viu e considerou todas, ou você como operador, um terceirizado, se você faz parte também, se você viu todos esses aspectos, isso está na 27701. Então aqui você pega o anexo A da ISO 27001, né, que tem nada mais e nada menos que 114 controles para você dar uma validada. Nem todos são aplicáveis a todas as empresas, é lógico. Então aqui você tem o norte para você direcionar, né, a política da segurança da informação, política de uso de recursos corporativos, avaliação de risco, aspectos técnicos de segurança, controles técnicos específicos de segurança da informação, como controle de acesso, uso de ativos, controlar, né, os aspectos de segurança da informação durante a gestão dos recursos humanos, como nós falamos anteriormente, né, desde a contratação até a vida útil do colaborador dentro da empresa, até o encerramento desse vínculo, né, caso aconteça. Aí você tem que rever e se preparar para todos os aspectos de continuidade do seu negócio. A sua contingência tem que levar os aspectos de privacidade e proteção de dados. Uma coisa muito importante, pessoal, que o mercado ainda não identificou isso como um ponto crítico. A tua base de teste e homologação faz parte desse cenário. Então, até onde você vai mitigar, você vai restringir o uso de informações detalhadas da tua massa de teste? Até onde você vai conseguir criptografar esses dados ou até mesmo anonimizar? É uma preocupação aqui que vale a pena e é considerada durante essa fase 3 de desenvolvimento e implementação. Assim como, né, toda a estratégia de prevenção de perda de dados, né, que é uma das políticas que você tem, o uso de mídias, vou poder continuar usando pendrive ou não, os dados que estão no meu notebook, que eu carrego o notebook para casa, deveriam estar criptografados na essência ou não, porque dificilmente nós vamos deixar de ter uma planilha com uma relação de cliente. Algum dado pessoal vai geralmente estar no nosso notebook. Então, se a gente perder, a gente for roubado, né, ou até mesmo danificar o teu notebook, o teu laptop, até onde, né, uma política de criptografia na essência, ela vai te mitigar esses riscos. Então, todo esse cenário aqui de controles de segurança da informação é implementado efetivamente nessa última etapa aqui dentro da fase 3.
onde medidas de controle de segurança são implementadas e, efetivamente, muitas ferramentas são implementadas aqui, né? Ferramentas do tipo de Data Loss Prevention, ferramentas do tipo aqui que a IT Partners e a YTech representam, que é a implementação de todo esse cenário de gestão da proteção e privacidade de dados, que eles usam aqui a OneTrust. Então tem todo o cenário existente aqui dentro, que é para análise de vulnerabilidade, onde eles usam, aqui representam a EcoTrust. Tem todo o cenário de DLP, tem todo o cenário de backup, né? Tem toda a preocupação que tem que ser com atividades operacionais contínuas a serem implementadas para manutenção de patching e antivírus devidamente atualizados, para implementação e atualização de todas as facilidades de segurança que hoje estão encapsuladas embaixo de uma estrutura de firewall. Então, todas essas preocupações de segurança da informação, dos dados pessoais, e apesar de a LGPD ela não abordar algumas preocupações com aspectos de segurança física, mas na ISO 27001 você tem um cenário específico para medidas técnicas relacionadas aos aspectos físicos, que vale a pena pegar esse contexto da LGPD e serem revisitados, reavaliados. Então, fechando todo esse contexto aqui, né, nessa fase 3, que é desenvolvimento e implementação, nós temos que ter um sistema de classificação de dados efetivamente implementado, dados pessoais, e é lógico pessoal, né? Todos os dados corporativos, né? Não só os dados pessoais. Procedimento para aprovação do tratamento dos dados pessoais, quer dizer, para cada sistema, para cada processo executado, onde você tem tratamento de dados pessoais, e volto a dizer, eu não conheço nenhum processamento, nenhum sistema que não envolva algum tipo de dado pessoal. Então, você tem que ter isso mapeado, documentado e registrado efetivamente e sistemicamente falando para dar evidências para a Agência Nacional de Proteção de Dados quando for necessário, né? Que é exatamente isso aqui, o registro, por exemplo, dos bancos de dados que você manipula somente dados pessoais. Tem toda uma sistemática de transferência de dados internacionais, tem todas as atividades estratégicas, de novo, estratégica, tática, operacional, porque o teu dia corporativo considere visceralmente todos os cenários do quê? De tratamento de dados pessoais, proteção de dados pessoais e privacidade dos dados pessoais. Plano de treinamento contínuo e implementar e sempre estar atualizando o quê? Os controles de segurança de informação, muito fortemente direcionados, na grande maioria, pela ISO 27001. Eles são detalhados como fazer na 27002, é lógico, e tem todos os cenários que o mercado está usando muito da NIST, né? Que é um órgão americano que trata especificamente desse assunto, mas muitas empresas já estão também adotando esse contexto. Então, o resultado dessa fase 3, desenvolver e implementar um conjunto de medidas técnicas, medidas organizacionais, medidas administrativas, de proteção de dados e privacidade para a governança dos dados pessoais, de forma eficiente e eficaz. Ok? Então, o próximo vídeo nós vamos falar da fase 4 de governança, e o César agora tem uma notícia excelente para passar para vocês, que é uma abordagem que a IT Partners, como sempre, né, fazendo no mercado com relação aos treinamentos oferecidos aqui. Tá ok, César? Muito obrigado pela, mais uma vez, a oportunidade nos dada, né, para estar aqui fazendo esse bate-papo. Obrigado. Nós é que agradecemos você, Manuel. A gente está fazendo um monte de coisa junto aqui. E teve uma pergunta ao longo do curso que eu queria responder de um outro jeito. Vamos lá. Eu fiz uma apresentação 10 dias atrás
falando de uma ISO chamado 27701. E eu estou carregando a apresentação dessa jornada para mostrar uma coisa para vocês. Mônaco, fecha o teu som, por favor. Para mostrar para vocês uma coisa interessante. Quando se fala de ISO, as pessoas acham que é uma barreira. Não, ISO é uma entidade que produz conhecimentos para áreas diversas e coloca esses conhecimentos estruturados para que as empresas possam aprender com eles. Então, uma coisa interessante é, ao longo dos anos, o quanto a ISO 27000 foi sendo aderente às necessidades das empresas. Isso aqui é um documento tirado lá da ISO 27001 e, pasmem vocês, né? Quem mais tem ISO 27000 é a China, seguida do Japão. E se juntar os dois, dá praticamente a soma do resto. Né? Talvez pode juntar o Reino Unido, mas depois os Estados Unidos tem 900. E o Brasil está lá em 37º com 110 empresas. Por acaso, nós fizemos certificações de ISO 27000 e é muito gratificante para as empresas. Uma outra coisa que eu queria falar é que a 27701, ela saiu o ano passado, oportunamente, para falar do complemento da 27000, que não tinha nada de dados pessoais. Então, você tem que fazer um vínculo. E então saiu uma legislação chamada saiu uma norma 27701, que tem dentro dela, e você não precisa olhar essas outras ISO, já está dentro dela, mas é a fonte de inspiração. Ela tem os capítulos da 27001, que diz o que tem que ser feito, e os capítulos da 27002, dizendo como isso deve ser feito. E, dentro da 27701, ela incorporou, por exemplo, uma ISO, a 2729134, que está aqui, que ensina a fazer forma mínima para impacto, avaliação de impacto. Você tem que usar esse documento. Então, existe uma estrutura garantidora nesse documento que está incorporado aí. E, eu preciso ter esse documento também? Não, está dentro da 27701. Outra coisa, a ISO estudou perante as organizações, principalmente a Europa, o que seria um código de prática para a proteção de dados pessoais. E criou uma ISO específica, 29151, que está incluída na 27701. E assim vai. Então, a própria ISO 27701, ela foi traduzida rapidamente aqui no Brasil e adaptada para a LGPD. Então, você consegue ter no mercado uma série de documentos, ferramentas de apoio, para você não ficar sozinho nisso. Nós devemos continuar fazendo esses seminários. Eu não tenho como colocar na tela aqui agora, mas no sábado a gente vai ter mais um passo com o Mônaco. Depois, na próxima quarta-feira, uma sequência do atendimento ao sucesso, que veio tanto pedido para repetir esse seminário que a gente vai fazer a continuação. Durante a tarde, o Mônaco vai fazer blockchain, a segunda parte do blockchain. No dia 11, eu tenho especificamente um curso de IT Transition para Experts, que a gente vai para a 6ª turma agora. No dia 15, a gente tem um curso completo de Scrum Foundation, chama Scrum Foundation Professional, da SETPROF, com certificação oficial gratuita. Ok? No dia 18, a gente vai ter uma outra de blockchain, e daí para frente a gente vai ter uma série de palestras hands-on, se mostrando como faz, como uma que o Marco fez há uns 20 dias atrás, que ele montou um PABX no meio do curso. Nós vamos ter palestras de rastreamento de dados, uma série de coisas, já usando o material da OneTrust. Eu e o Mônaco vamos fazer isso. Mais o Mônaco do que eu, mas nós vamos estar juntos. E vai ser, assim, mão na massa. Quer dizer, e outra, nós vamos pegar a parte gratuita da OneTrust por causa da Covid. Essas empresas têm esse tipo de postura, né? Todos temos que ser solidários. Então,
Isso é uma coisa que eu queria complementar ao que o Mônaco falou. Eu queria falar mais uma coisinha, que é a gente está fazendo essas turmas de formação DPO há muito tempo. No primeiro momento, eu tinha que explicar o que é isso para as pessoas, porque não tinha nem a legislação brasileira para isso. E aí a gente está com, sei lá, passamos de 30 turmas de Foundation, já estamos na 16ª turma de Practitioner, e a gente faz essas turmas deste jeito. Normalmente é um curso por mês, à noite e um de dia. De dia a gente vai voltar a ter, não tenha dúvida. Por enquanto, os alunos que vêm aqui vêm para fazer exame, a gente tem salas fechadas, com álcool, etc. e tal, e tem uma área grande aí, cabe bastante gente. Assim que puder, a gente vai ativar essa área, está lá porque no andar de cima. E nós vamos voltar para lá, quer dizer, as pessoas que muitas vezes não podem ficar em casa, agora todo mundo aprendeu que é ficar em casa com o cachorro latindo, né? Então nós vamos ter de volta esses cursos, não sei quando, vai depender aí das medidas que vão deixando a gente fazer essas coisas. Hoje a gente está no escritório e aqui a gente toma conta de todas as precauções. Agora, fazer um curso com gente dentro, precisa esperar o momento adequado. Mas à noite está bombando. Então, a formação do Exim, especificamente, são 3 cursos. E a gente vai ter... Hoje, essa semana está tendo um PDPP com o Daniel, está no 3º dia hoje. O PDPP tem ferramenta, vai continuar tendo ferramenta, você tem que aprender a mexer na norma, na lei, e faz parte disso, a gente criou um grande material de entrega para o aluno, é muito além do que o curso, mas só que não dá para você começar do practitioner, né? A pessoa vem sem nenhum aquecimento e já quer correr uma maratona, então não. Então você tem que fazer antes o Foundation. E o Foundation é um curso legal, porque dá muito do que os termos que o Mônaco usou, você aprende, você sabe alguns, ótimo, e é certificado também, né? E aí o PDPF, que é o Foundation, mais o PDPP, somado ao ISO 27000, que você pode ter ou não, você, ao fazer esses 3 cursos, aqui eu coloquei 4 na agenda, porque a gente tem 4, você recebe o certificado de DPO. Nós formamos muitos DPOs, então, prazeroso isso, porque a gente, num primeiro momento, precisava explicar o que era, para que servia, etc. e tal. E a área comercial me pediu para apresentar uma coisa. É isso aqui, ó. Os cursos hoje custam R$ 3.900. Nos próximos 6 dias, eles estão por R$ 1.900. 3 vezes sem juro, ou até 10 vezes, só tem um problema, um pequeno senão. Nós só temos 10 posições para isso. Tá? Isso aqui vai ser espalhado para uma quantidade razoável de gente. Então, eu estou contando antes, que se alguém está interessado em fazer essa formação, ela está aí, a André deixou o recado, vocês vão receber, inclusive, o código de desconto, se quiserem fazer isso por conta própria, é só fazer na loja. Esse código de desconto vale até segunda-feira. Depois ele expira, ou se alguém atingir 10 pessoas, o número 10 for atingido antes. Então, isso é nossa contribuição para o momento Covid também. A gente procura dar certificação, um monte de coisa, mas certificados, por exemplo, tem que comprar em euro do Exim, né? Eles fizeram uma série de gentilezas também, mas o que a gente pode fazer de legal, a gente passa. Eu vou transferir de volta para o Mônaco, com a tela que ele deixou, e agradecendo mais uma vez o companheiro Mônaco aqui, pela gentileza de estar comigo aqui à noite dividindo o escritório, e foi muito bom, espero que vocês tenham gostado, e se alguém não assistiu o primeiro e o segundo capítulo, no link, vai para vocês também a gravação. Tem o link lá, tem o link da gravação de hoje, capítulo 2 e capítulo 1, ok? Eu vou fechar a minha participação aqui agora, continuo respondendo alguma coisa no bate-papo, se necessário, mas transferindo, se vocês quiserem fazer algumas perguntas para o Mônaco, ok? Então, obrigado, boa noite a todos. Mônaco, eu vou fechar aqui minha câmera e meu vídeo. Ok. Bom, pessoal, aproveitem essa oportunidade, essa oferta aí da IT Partners, é sensacional com esse desconto. Aproveitem a oportunidade aí para aproveitar e entrar nessa jornada de certificação.
E eu estou disponível, se alguém tiver alguma pergunta aí, César, quiser colocar alguma pergunta aí para abrir aqui a discussão, estou disponível. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aí não, né? Pelo menos eu não estou vendo aqui no Uma pergunta da Carla. bate-papo. Deixa eu ver aqui se tem alguém digitando. Tá me escutando, Mônaco? Acho que não tem ninguém, né? Sou André, tá, entendi. Peraí, deixa eu ver aqui. Obrigado, Luciana. Você falou que ficou claro. Tem a Joyce aí, Krings, perguntou sobre repetir as normas, né? Eu acho que o César já colocou, né? A ISO 27001, ISO 27002 e a ISO 27701. Entendi. Bom, com relação às medidas técnicas, a gente geralmente entendi bem as medidas técnicas porque sou da área de TI, que é a pergunta da Carla Souza, né? Por gentileza, pode diferenciar as medidas organizacionais? Sim. Um exemplo, Carla, olha só. Vamos pegar no cenário especificamente de RH. O RH, ele tem o quê? Ele tem um conjunto de normas, um conjunto de como que eu posso te dizer, de alguns compliances que você assina, onde você reconhece termos de responsabilidade, termos de uso de um equipamento da empresa. Isso geralmente é assinado no momento em que você ingressa na empresa como um novo colaborador. Então, isso é o tipo de medida organizacional ou medida administrativa. Quer dizer, por trás você tem que, pelo fato de você estar fazendo parte, né, um novo colaborador da empresa, você passa a ter um conjunto de acessos a sistemas, você vai ter o teu crachá, você vai ter que disponibilizar, por exemplo, sua digital, que é um dado pessoal sensível, para que medidas técnicas e organizacionais sejam implementadas para liberar o seu acesso físico às instalações da empresa. Esse é um tipo de medida, por exemplo, a ser considerada como medida administrativa. Tem mais alguém? Espero ter respondido, Carlos. Ok, obrigado, Carla. Se precisar, pode me mandar dúvida e a gente responde. Bom, César, acho que é por aí, né? Acho que ficamos aqui então, ficamos disponíveis. Obrigado, Marco Lagoa, sempre junto. E como o César comentou, nas próximas abordagens, né? E sempre eu falando, eu insisto muito nisso, né? 40% é processo. 40% é pessoas, equipe treinada, cultura organizacional adequada. 20% é ferramenta. Ferramenta a gente troca quando precisar. E aí eu fui convidado por eles aí para nós fazermos uma abordagem também de uma ferramenta uma solução que engloba todo esse contexto de gestão da privacidade, gestão da proteção de dados, que é o OneTrust. Assim como nós vamos ter uma apresentação também sobre análise de vulnerabilidade, usando a EcoTrust, que é outra solução que eles representam. E a gente vai fazer um bate-papo disso, vai fazer uma abordagem no próximo sábado. Então, esse conjunto de ferramentas a gente vai mostrando para vocês como a gente integra tudo isso. O Rômulo está fazendo uma pergunta aqui. Mônaco, durante o programa de adequação, qual etapa você considera mais importante?
o mapeamento de dados ou a mudança da cultura seja feita. Ô Rômulo, é o seguinte, ó, o mapeamento de dados, o discovery e o mapeamento, você vai fazer na fase inicial, na fase 1, para você identificar onde você tem, quais os dados pessoais você tem e onde eles estão. Porque se você não identificar onde eles estão, que é conceituado, é chamado como um ativo, você não vai conseguir identificar qual tipo de medida técnica e medida organizacional e possivelmente ferramentas para você implementar para mitigar o controle de acesso a esse ativo que tenha dado pessoal e principalmente dado pessoal sensível, para que você implemente ferramentas efetivas. A mesma coisa com relação a dados pessoais que estão em papel. Você tem algum armário, algum depósito, algum almoxarifado, então você tem que ter medidas administrativas também. Durante o programa de adequação, a fase inicial, você executa para você identificar onde você está e quais são os gaps. Agora, a partir da fase 3, que nós conversamos hoje, e a partir da fase 4, que é a que nós vamos falar no sábado, que é governança, isso fica um processo contínuo. Porque não adianta você fazer um mapeamento hoje, para você fazer tua análise de gap e implementar a tua adequação inicial na sua política de privacidade e proteção de dados, porque amanhã cedo alguém já incluiu um novo Excel no teu file server, alguém está transferindo uma nova planilha que ele criou no desktop e está transferindo via e-mail, está transferindo para um parceiro de negócio. Então, esse mapeamento de dados pessoal passa a ser um procedimento. Eu não falo nem processo, é um procedimento contínuo. Assim como você tem o processo de discovery, onde você identifica quais são os ativos que tem na tua infraestrutura de conectividade LAN e WAN, você também precisa implementar esse cenário de mapeamento contínuo, discovery contínuo, periódico, semanal, quinzenal ou mensal, para que você continue adequado enquanto as medidas de segurança que você implementou. Porque você pode identificar um novo servidor, né? Ou até mesmo um novo repositório de dados, e você tem uma estrutura, uma solução de Data Loss Prevention, o DLP, que você, no processo de mudança, e não considerando o Privacy by Design, você implementou um novo ativo sem considerar os aspectos de segurança que você tem implementado. Então, quer dizer, é um processo contínuo, tá, Romulo? Não tem jeito. Espero ter respondido. Ok? Mais alguma pergunta? Valeu, Romulo. Fiquem à vontade, tá? Vocês têm me procurem no LinkedIn, né, pessoal? Acho que vocês, a maioria, tem acesso aí. Fiquem à vontade, tá? O Wellington Antônio Mônaco, acho que é W Mônaco. E é só me procurar lá, acha facilmente. Tá bom? Bom, César, então por enquanto é só. That's all. Obrigado, pessoal.